Saudações a todos, meu nome é Diego Nascimento Moraes, eu sou cardiologista e vim hoje para falar sobre o diagnóstico eletrocardiográfico do infarto com supra de ST. O infarto com supra, como nós sabemos, é uma das manifestações mais graves e agudas de infarto que nós temos e que deve levar o médico a imediatamente acionar um tratamento de reperfusão miocárdica para o paciente, seja essa reperfusão com angioplastia primária, preferencialmente, ou com trombólise e fibrinólise. Obviamente, como em tudo na medicina, para a gente chegar ao tratamento adequado, em primeiro lugar, nós temos que realizar o diagnóstico adequado. E o diagnóstico do infarto com supra, ele é pautado basicamente na história clínica e no eletro, não sendo necessário a realização de troponina para fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. E justamente nessa questão do eletro, a gente vê na prática muitos erros, tanto de subdiagnóstico quanto de sobrediagnóstico, o que nos leva tanto a deixar de reperfundir pacientes que necessitam de reperfusão, como também de mandar pacientes para o cateterismo ou realizar uma trombólise sem indicação adequada, expondo o paciente assim aos riscos desse procedimento. Em relação ao diagnóstico eletrocardiográfico, é importante que nós lembremos com detalhe a quarta definição internacional de infarto do miocárdio, que é a que está vigente. Em relação ao supra, nós vamos considerar um infarto com supra de ST quando o paciente tiver sintomas compatíveis com isquemia e um supradesnivelamento de ST novo, medido no ponto J, em pelo menos duas derivações contíguas, ou seja, derivações lado a lado que vêm à mesma parede, e que esse superdesnivelamento esteja acima de um ponto de corte. O ponto de corte é 1 milímetro ou mais, ou seja, um quadradinho em todas as derivações, exceto V2 e V3, onde a gente tem que ter mais atenção. Em V2 e V3, é normal que haja um supra de ST em pessoas normais. Então, o critério ele é um supra um pouco maior. A gente considera um supra potencialmente isquêmico em V2 e V3 maior ou igual que 2 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos em homens maior ou igual que 40 anos, maior ou igual que 2,5 mm, ou seja, 2 quadradinhos e meio em homens menores que 40 anos, e maior ou igual que 1,5 mm, ou seja, um quadradinho e meio, em mulheres, independente da idade. Então, lembrando, V2 e V3, o supra é considerado se mais de 2 milímetros, maior ou igual que 2 milímetros em homens maiores ou iguais que 40 anos, maior ou igual que 2,5 milímetro em homem menor que 40 anos, e maior ou igual que 1,5 milímetro em mulheres, independentemente da idade. Além disso, a gente tem que lembrar que não é só o infarto que tem essas manifestações que deve ser encaminhado para uma terapia de reperfusão, preferencialmente com angioplastia primária. A diretriz atual de infarto com supra da Sociedade Europeia nos lembra que existem algumas alterações eletrocardiográficas atípicas que também devem levar o paciente a uma angioplastia primária. São elas o ritmo de marca-passo ou bloqueio de ramo esquerdo que se manifeste com critérios de infarto com supra, aplicando aí os critérios de Sgarbosa. Depois eu vou gravar um vídeo para falar com mais detalhe do BRE, que é um tema específico. O infarto posterior isolado, que se manifesta como uma depressão isolada de ST maior ou igual que meio milímetro em V1 e AV3, e uma elevação de ST posterior, pelo menos mais do que meio milímetro de V7 a V9, e também aquela isquemia que se dá por acometimento de tronco, DA proximal ou doença multivascular, que se manifesta como uma depressão de ST maior ou igual que 1 milímetro em 8 ou mais derivações da superfície, associada a uma elevação de ST em AVR e ou V1. Então, além daquele infarto com supra clássico que eu falei os critérios no início do áudio, a gente tem que lembrar essas três apresentações que também são graves e que o paciente deve ir preferencialmente rapidamente para a angioplastia, que são ritmo de marca-passo e BRE com critérios de Sgarbosa positivos, infarto posterior isolado e isquemia por lesão de tronco ou por DA proximal, que se manifesta normalmente com supra de AVR e ou V1,
e um infradifuso em outra ou mais derivações. Até a próxima, um abraço a todos.